Agora sim, vamos repercutir a declaração do ex-presidente Lula sobre a reforma trabalhista. Nessa importante entrevista, falamos ao vivo com o presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais. Obrigada pela participação do CNN 360. Bem-vindo, Flávio. Boa tarde, Tânia. Muito obrigado aqui por me convidar para participar do programa. Bom, vamos lá, Flávio. Eu queria que você começasse já trazendo, tirando todo o discurso político que a gente viu ali, né? A gente teve a fala do presidente Lula, já discutimos a análise política, mas eu queria deixar de lado a parte da narrativa para a gente trazer a crítica, né? E muito do que a gente vê das críticas de quem são contrários à reforma trabalhista aprovada pelo governo Temer é de que ela não entregou o que prometeu, o boom de geração de emprego. O que foi que aconteceu no meio do caminho? Olha, nós tivemos nesse meio termo, logo após a aprovação da reforma trabalhista, uma das maiores crises, recessões da história recente da economia brasileira, e mesmo assim nós não tivemos uma perda significativa de postos de trabalho. E ainda tivemos a pandemia, em que o Brasil foi destaque, né, por ter perdido muito poucos postos de trabalho. Isso só foi possível em função da reforma trabalhista, que tornou o ambiente mais flexível. Inclusive, a reforma trabalhista permitiu a preservação de 12 milhões de empregos durante o período da pandemia, pois puderam ser celebrados, né, acordos entre as empresas que permitiram a redução e a suspensão de jornadas de trabalho. E esse mecanismo foi a 12 milhões de trabalhadores e empresas aderiram a esse mecanismo e, portanto, preservaram o seu emprego, que sem ele teriam sido empregos perdidos ao longo da pandemia. Então, analisar sobre o crescimento diante desses dois eventos de grande magnitude, uma recessão e uma pandemia, e falar não cresceu, então a reforma trabalhista não entregou, é um equívoco. Ela entregou sim, porque era para ter perdido milhões de empregos ao invés de manter estável. O que houve foi uma estabilidade, mesmo com um cenário extremamente adverso. E agora que a gente tem uma recuperação econômica em curso, a gente já vê números de geração de emprego muito significativos, mês após mês, inclusive com recordes. Lembrando que é uma reforma trabalhista ainda de pequeno porte. Ela poderia ter sido feita muito maior. E gostaria de dizer também que não houve nenhuma perda de direitos, né? Ali há essa afirmação de que houveram perda de direitos dos trabalhadores. Não houve nenhuma perda de direitos dos trabalhadores nessa reforma. Houve, na verdade, uma conquista, um ganho, para que eles tivessem um livre-arbítrio para fazer as negociações. Ou seja, que o negociado se sobrepõe ao legislado. Ou seja, há livre-arbítrio entre os trabalhadores representado pelos sindicatos laborais, pelos sindicatos de trabalhadores, para negociar condições e dar flexibilidade e permanência de postos de trabalho e, quiçá, competitividade com isso, gerando novos postos de trabalho. Ô Flávio, espera um pouquinho, a gente tem mais assunto para tratar contigo a respeito da reforma trabalhista. Quero abordar alguns pontos também do discurso do PT. A gente trouxe aqui mais cedo o que vai ser colocado no documento da federação, que é sugerido como alteração pelo Partido dos Trabalhadores. Mas eu vou te pedir um pouquinho de paciência, a gente vai voltar daqui a pouco. Precisamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com ele, o Flávio Rosco, presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais, que já fala com a gente ao vivo aqui no 360. É já, não saia daí. Estamos falando de reforma trabalhista. Foi um assunto pautado pelo Partido dos Trabalhadores ontem e hoje. O ex-presidente falou sobre isso às centrais sindicais. A gente conversa nesse momento numa entrevista ao vivo com o presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais, Flávio Rosco. Flávio,
Vamos lá. Eu ia trazer para você alguns pontos do que a gente teve acesso, do que vai constar no documento da federação, para que você possa comentar também. O que diz o Partido dos Trabalhadores quando critica a atual reforma trabalhista e sugere um novo modelo? Diz que esse novo modelo está calcado na implementação de uma reforma a partir da negociação tripartite que envolva de forma mais democrática uma negociação entre patrões, empregadores e o governo, que proteja trabalhadores, recomponha direitos e fortaleça a negociação coletiva, além da representação sindical aqui, diz o texto, com atenção especial aos trabalhadores informais e de aplicativos. O que desse bolo de informações que o Partido dos Trabalhadores entrega ainda um pouco do que pensa o PT e do que sugere, o que a gente vai ver ainda sendo debatido até com os outros partidos, você pode pensar de necessário para uma reforma mais ampla, já que você fala que a reforma foi muito pouco, né, do que a gente precisa para ser atendido enquanto trabalhador? Na maior parte dos países, você tem um ambiente de trabalho muito menos regulado que o Brasil, né? E com isso você tem mais flexibilidade. Então, é muito mais fácil gerar pós-trabalho. Quando você cria uma grande dificuldade na demissão, por exemplo, você, na verdade, torna mais difícil a contratação, pois você desestimula a contratação. E aí muitas pessoas têm um discurso, não, vamos tornar muito difícil a demissão, porque aí nós estamos protegendo o direito dos trabalhadores. Não, na verdade, vocês estão matando a geração de empregos, né? Pois o mercado precisa ser mais fluido. E no mundo todo, hoje, ele é mais fluido que no Brasil. O Brasil é o recordista mundial de ações trabalhistas. Não tem como achar normal nós termos mais de 90% das ações trabalhistas do mundo. E entender que isso aí é um ambiente saudável, né? Quando nós temos mais de metade dos trabalhadores do Brasil informais, justamente porque o trabalho formal é extremamente difícil de ser implementado, extremamente custoso e envolve riscos extraordinários para quem emprega. Então, na verdade, uma reforma mais ampla tem que ser uma reforma inclusiva para todos os brasileiros. E o que nós temos hoje é que as leis trabalhistas atuais, a reforma ainda foi tímida, pois ela ainda não permitiu com que milhões de trabalhadores brasileiros sejam incluídos no mercado de trabalho através de uma legislação menos rigorosa. E essa proposta de tripartite na verdade, na minha leitura, não soa bem. Os trabalhadores não têm condições. Antes da reforma, nós tínhamos 15 mil sindicatos de trabalhadores no Brasil. Será que eles não têm condição de fazer negociação trabalhista? Precisa de alguém do governo para tutelar? Eu acho que é um equívoco. Nos Estados Unidos só tem 130 sindicatos de trabalhadores. Nós tínhamos 15 mil. É um número totalmente incompatível com a realidade. Então, o que nós estamos defendendo é o fortalecimento desses sindicatos de trabalhadores, assim como o fortalecimento dos sindicatos patronais, para que a gente tenha sindicatos fortalecidos que possam exercer um bom trabalho, tanto na área laboral como na patronal. E, para isso, a reforma foi fundamental, porque ela acabou com o imposto sindical. Então, agora sobrevive o eficiente, aquele que, de fato, representa o empregado. Então, acho que a reforma foi na direção correta e ela tende a ser aprofundada, não voltar para trás. Ô Flávio, vai entrar na nossa conversa a nossa analista de política, Carol Brígido, que fala direto de Brasília e tem pergunta para você. Carol, contigo agora. Oi, Flávio, boa tarde. Queria voltar um pouco nesse ponto que o senhor colocou da reforma trabalhista, que permite que o negociado possa se sobrepor ao que está legislado. Os sindicatos, eles criticam esse ponto porque dizem que numa negociação entre trabalhador e empregador, o trabalhador está historicamente em desvantagem. O ex-presidente Lula também critica esse ponto da reforma e existe uma ação no Supremo Tribunal Federal sobre isso, aguardando o julgamento. Eu queria saber se no setor empresarial existe expectativa de que essa pendenga seja resolvida pelo judiciário ou pelo governo, seja ele o governo Lula, seja ele o governo Bolsonaro. Bom, o assunto já está judicializado no Supremo Tribunal Federal.
a gente espera que ele seja equacionado. A legislação hoje diz que, em alguns casos, o negociado vale sobre o legislado. Em alguns casos, né? Tem alguns casos específicos que podem ser negociados. Não direitos básicos, pilares da área trabalhista constitucionais, apenas alguns casos específicos. E, na verdade, a lei nossa já permite, e essa lei está sendo questionada no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo vai decidir se vale o legislado ou vale o acordado para alguns pontos, né? Tem pontos que são intocáveis, que não podem ser negociados. Eu acredito que já é uma extraordinária contribuição da reforma trabalhista e que trouxe uma flexibilidade e a possibilidade de geração de postos de trabalho, bem como a manutenção. Perder isso seria muito danoso. Então, na verdade, já houve a decisão governamental por lei, e essa lei que está sendo questionada, de que, na reforma trabalhista, em algumas matérias não constitucionais, o legislado valeria, ou o acordado valeria sobre o legislado. E nós entendemos que esse é o que deve ser defendido, porque tem situações pontuais. Você não tem um Brasil só e você tem setores com realidades diferentes e trabalhadores com realidades diferentes. Você não pode esperar que só uma lei atenda a todo tipo de situação. Isso é muito importante, que haja essa capacidade de adaptação da lei, claro, com a concordância dos sindicatos dos trabalhadores. Olha, não existe o sindicato patronal, ele não tem nenhuma ação sobre o sindicato dos trabalhadores, né? Os sindicatos dos trabalhadores são autônomos e independentes. Eles não têm nenhuma vinculação em relação às empresas. Então, acredito que há espaço, sim, para uma negociação, e nós temos casos de negociação muito bem sucedidas. Nós não temos nenhum caso de que o direito dos trabalhadores foi violado ou que algo foi feito flagrantemente contra os interesses dos trabalhadores. Não, muito pelo contrário. Esse mecanismo empodera os trabalhadores e permite a eles tomar decisões do que para eles é mais relevante. Eu posso trocar isso por aquilo, que não é um direito constitucional, para mim é melhor, e aí eles fazem essa troca, é uma negociação coletiva. Flávio, de que forma uma reforma trabalhista ampliada pode contemplar trabalhadores que hoje vivem à margem da legislação? E aí eu cito, a gente viu com bastante frequência as manifestações dos trabalhadores de aplicativo, né? Os motoristas, aqueles que entregam comida, por conta da precarização do trabalho. Como é que isso pode ser tratado numa nova legislação? Olha, uma nova legislação, ela tem de atender a alguns pontos que eu acho que ainda precisam ser melhorados no Brasil. Eu diria que o destaque, na minha leitura, é a redução da burocracia no ato da admissão. Você tem um conjunto de regras que tornam muito complexo o processo da admissão e da demissão. Com isso, você torna o mercado de trabalho menos fluido. Além disso, você pode ter categorias, por exemplo, para trabalhadores temporários, um conjunto de direitos menores, né? Antes que eles sejam efetivamente efetivados, ou no temporário você tem uma carga mais leve, porque o trabalho é temporário. Dessa maneira, você teria uma geração maior de postos de trabalho. Então, você tem inúmeras alternativas para incluir na legislação internacional esses trabalhadores que hoje estão aí à margem, com talvez direitos menos relevantes, mas também com menos obrigações, né? Inclusive de subordinação. Então, acredito que ampliar essa questão do negociado, inclusive individualmente, né? Você tem várias categorias de trabalhadores que já têm condição. Você tem trabalhador com curso superior que não precisa ser tutelado como se fosse hipossuficiente, né? Como se ele não tivesse condição de tomar nenhuma decisão ou de fazer um acordo benéfico para ele e para a empresa, né? E essa realidade já é uma realidade hoje no mercado de trabalho. Você só tem que legalizar esses inúmeros processos. Agora mesmo, nós estamos vendo aí
milhões de brasileiros trabalhando de home office. Quer dizer, isso só está podendo ser feito durante a pandemia, mas nós não podemos incorporar o home office depois que acabar a pandemia, né? Nós temos que incorporar, né? Mas aos olhos da nossa legislação trabalhista é algo extremamente complexo e de muito risco. Eu estou te dando só um mecanismo. Quer dizer, o home office, nós temos milhões de trabalhadores que hoje estão trabalhando sob um rito especial da pandemia, uma lei especial que foi baixada para esse período. Agora o governo acabou de regulamentar de maneira mais eficiente o teletrabalho através de uma medida provisória, né? Uma ação que a própria FIENG trabalhou muito para que fosse implementada. Ela traz aí um novo cenário fora do efeito pandemia para o home office, para o teletrabalho. E a gente espera que melhorias como essa venham sendo aos poucos implementadas para modernizar o nosso arcabouço trabalhista, para tornar as relações de trabalho mais em sintonia com a realidade atual. Olha, hoje, boa parte dos trabalhadores não querem trabalhar mais full-time nas empresas. Eles querem ter direito ao teletrabalho, ao home office. É uma realidade que várias empresas, inclusive, estão enfrentando. Como que nós não vamos permitir isso? Como que nós vamos ter uma legislação que não permita isso? É um equívoco, né? E é um equívoco, inclusive, para a qualidade de vida dos trabalhadores, que muitos descobriram que podem ser produtivos, trabalhando, inclusive, das suas residências, né? E podem, com isso, conciliar outros interesses e outros compromissos seus ali ao longo do mercado de trabalho e serem mais felizes nesse novo modelo de trabalho. Se você olhar, se não fosse a reforma trabalhista, esse modelo seria impossível de ser implementado. E agora ele tem que ser regulamentado. Quer dizer, então, são mudanças como essa que trazem a modernidade para a legislação trabalhista e que vão possibilitar surgimento de novas vagas e também vagas com melhor qualidade de vida, respeitando as decisões aí entre trabalhadores e empregadores. Conversamos com o presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais, Flávio Rosca. Obrigada pela sua participação mais uma vez aqui na CNN. Flávio, até uma próxima. Muito obrigado, Tainá. Boa noite a todos. Boa noite.